nós damos início a este capítulo do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 16, de 1 a 13. Meus irmãos, esse capítulo de Lucas, ele nos contará, na sua maior parte, acerca de duas parábolas. A primeira que nós veremos hoje, com a graça de Deus, é a parábola do administrador infiel. E a outra grande parábola que toma esse capítulo também é a famosa e conhecida parábola do rico e do mendigo. Essas duas parábolas, elas têm um tema em comum. Este tema é a administração das nossas riquezas, dos bens que Deus nos dá nesta vida, os bens terrenos. Tanto o administrador infiel quanto a parábola do rico e do mendigo tratam disso. E nós então veremos o que a palavra de Deus nos ensina certamente acerca destas coisas. Primeiro, como nós falamos aqui, já anunciamos, na parábola do administrador infiel, que é uma parábola muito preciosa, segundo a boa vontade de Deus que Ele nos deu, segundo o seu querer. Vamos então ler a parábola, os irmãos acompanhem a leitura, eu farei a leitura, os irmãos, por favor, acompanhem. O texto diz assim: disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores, um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou o outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se opera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo: das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no mundo. E quem é injusto no pouco, também é injusto no mundo. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem iníqua, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, nós te agradecemos por nesta manhã do teu dia nos trazer à tua casa para ouvirmos a tua voz em tua palavra, Deus. Ó Pai, ajuda-nos a sermos fiéis no pouco e no muito, ó Deus. E através da tua palavra ensina-nos as preciosas lições ao nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, que nos dá esta bênção de aprendermos de Ti e estarmos diante de Ti e por Ti sermos abençoados, é que oramos, com perdão dos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, Jesus começa contando esta parábola e no texto anterior que nós vimos, quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, ele se reportava aos fariseus. Lembram-se? Jesus está falando aos fariseus quando conta para eles a parábola do filho pródigo. Aliás, meus irmãos, a
capítulo 15 é quase todo Jesus se dirigindo aos fariseus. Agora há de fato um movimento diferente. Jesus deixa de falar aos fariseus e passa a falar aos seus discípulos. A Leila Marisa, minha irmã, como diz o versículo 1 do capítulo 16. Olha aí o versículo 1. Disse Jesus também aos discípulos. Então veja, ele para de falar, Débora, aos fariseus, Raquel, e passa a falar agora aos seus discípulos. Passa-nos-se, Ruth, a ensiná-los, Enilda. E diz o texto que Jesus conta-lhes uma parábola. Parábola era uma história, meus irmãos, da vida comum, que era usada como exemplo para tirar dela um princípio, um ensino. Então Jesus diz assim: disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens, ou seja, a passar para trás o seu patrão, o seu senhor. Aquele administrador tinha o dinheiro do seu patrão, o dinheiro do proprietário das terras, nas suas mãos. Mas ele começou a fazer o que era errado com esse dinheiro. Esse administrador começou a proceder errado, e isso chegou aos ouvidos do patrão dele. Aqui diz o texto que o patrão fora informado que o seu administrador estava a defraudar os seus bens. É interessante que o termo usado aqui é o mesmo termo usado na parábola anterior do filho pródigo. Daí talvez a ligação que Lucas faz entre as duas parábolas, a ligação e a associação entre uma parábola e a que vem em seguida. No capítulo 15, no versículo 13, quando nos conta a parábola do filho pródigo, diz que o filho pródigo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, onde lá dissipou os seus bens. O termo aqui do texto que nós temos diante de nós, a defraudar os seus bens, os bens do patrão, o administrador estava a defraudar os bens dele, é o mesmo termo do jovem rico. Então, está vendo? Está falando de gastar mal. Tanto o filho pródigo quanto o administrador administravam mal o dinheiro. O filho pródigo era a sua herança, o administrador infiel eram os bens do patrão, mas ambos administravam mal. Essa é a ideia aqui. Versículo de número 2, o que o patrão faz? Olha aí, veja o versículo 2. Então, mandando-o chamar, ou seja, o patrão mandou chamar o administrador, aquele administrador que estava de fato defraudando. Mandando-o chamar, e disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Ou seja, despediu o administrador, mandou embora. Olha, você vai prestar contas do seu trabalho, da sua administração, porque você comigo não trabalha mais. A ideia aqui de prestar contas da tua administração é colocar os livros de contabilidade em ordem. Então é interessante que o administrador não é despedido imediatamente, Nilton e Natália, Rose e Maria querida. Ele não Luci, penetra, de fato mandado embora imediatamente. Ele tem um tempo para colocar os livros em ordem e apresentar os livros ao seu patrão. Daí é que ele tem tempo para pensar no que vai fazer, como nós lemos o texto, Elisa, em diante. Ele chama os devedores e acerta tudo aquilo, porque ele tem tempo para arrumar os livros, e aquele tempo é o tempo que ele usa também para acertar a sua vida futura, digamos assim. Versículo de número 3, olha aí. O administrador agora é mandado embora e ele pensa consigo mesmo. Pensa o quê? Diz o texto aí: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso. Ou seja, a ideia é de que ele não sabia fazer outra coisa a não ser a contabilidade. Ou também já era uma pessoa mais de idade que não poderia pegar duro no batente e trabalhar no campo. O texto não diz por que não, mas nós podemos imaginar. Ele continua: também de mendigar tenho vergonha. Isso aqui já é mais tranquilo, né? De nós percebemos o porquê não mendigar. É vergonhoso para ele, seria vergonhoso. Então veja, o versículo continua, no capítulo 4, versículo 4. Eu sei o que farei. A ideia de uma, né? Como a gente vê às vezes num desenho animado, no filme, dá aquela lâmpada aparece, né? Eu já sei, já tive uma ideia. A ideia é essa: já sei o que fazer, ou sei o que farei.
para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. A interessante aqui, meus irmãos, é que o administrador, ele tinha o poder de estipular os pagamentos do aluguel da terra, né? Para com os arrendatários, aqueles que alugavam a terra do proprietário para poder trabalhar nela. Então o administrador tinha como mexer no valor, ele poderia fazer, então ele vai pensar nisso. Então ele está pensando no futuro dele, ele não tem mais o trabalho, daqui a pouco ele será definitivamente mandado embora, ele só está preparando ali as coisas para apresentar e aí ele está demitido. Mas a ideia é que ele está pensando no futuro. Ele diz assim, isso aqui é muito importante para a parábola, Marcelo, e eu Silene, ele está pensando assim no futuro, ele está dizendo assim, eu já sei o que fazer para que depois de ser mandado embora, eu tenha recursos com os quais viver, Débora. Então ele está pensando no futuro dele. Enquanto ele não foi demitido, ele está arquitetando, planejando alguma coisa para garantir o futuro dele na terra. Ou seja, para que me recebam em casa, para que eu tenha o sustento de alguma parte. Essa é a ideia. Veja só então, versículo de número 5, vai mostrar o plano dele em execução. Então o administrador continua agora, aquele que havia sido mandado embora, mas ainda não entregou os livros, né? Versículo 5, tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, ou os arrendatários, né, que alugavam a terra para trabalhar nela, disse ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Ou seja, interessante que ele usa o termo meu patrão, essa designação. Já não é mais o patrão dele, porque já foi mandado embora. Mas para que ninguém desconfiasse do plano dele, da estratégia, ele, para esse motivo, continuou sendo empregado daquele homem. Então ele usa, olha, quanto deves ao meu patrão? E continua o texto. Respondeu ele, o primeiro devedor, 100 cadros de azeite. Os cadros era um tipo de medida, como também os coros, que são também referidos aqui no versículo seguinte a respeito do trigo. 100 cadros de azeite era mais ou menos entre 35 mil, 40 litros, é melhor, 3.500 a 4.000. 3.500 a 4.000 litros eram 100 cadros de azeite, tá? A medida de trigo, que é 100 cadros de trigo no versículo de número 7, os 100 coros de trigo, era muito mais. Aí sim eram 37 mil. O trigo era mais caro do que o azeite. Por isso que o desconto que o administrador dá, ele dará um desconto maior no azeite e menor no trigo. Mas a proporção, por ser mais barato que o outro, dá no mesmo. Então, primeiro aqui, os 100 cadros de azeite eram 3.500 a 4.000 litros de azeite. E veja, e azeite era, por que barato? É porque era também um dos produtos populares da Palestina, certo? Então veja, respondeu o primeiro devedor, eu devo ao patrão, o seu patrão, 100 cadros de azeite. Então o administrador lhe disse, toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Então a ideia é que ele vai mudar de 100 para 50, vai diminuir em 50% do valor. E a ideia de assenta-te depressa é porque talvez o administrador estava com medo do patrão pegá-lo fazendo aquilo. Então ele diz, olha, depressa, assenta-te e diminui o que deves. Então, ou seja, para o devedor, aquilo é uma bondade. E ele está relacionando aquela bondade ao administrador. Porque o administrador, em última instância, que está dizendo para ele, ó, vai acontecer isso. Talvez os devedores tenham imaginado, tanto os que são aqui relatados, os do azeite quanto do trigo, tenham pensado que o administrador, interferindo na decisão do proprietário, fez com que o proprietário baixasse a dívida. Então eles vão ser agradecidos ao administrador, então ele já está pensando nele, para fazer esse elo de gratidão, entendeu? Mas de maneira errada, porque ele está tirando do patrão dele a dívida que o patrão ele ia receber. Está diminuindo. Está dando para entender o texto direitinho? O que está acontecendo? Então veja só o versículo de número 7. Depois perguntou a outro, tu quanto deves? Respondeu ele, 100 coros de trigo, que eram os 37 mil litros na medida, né, dos coros. Disse-lhe, toma a tua conta e escreve 80. Também diminuiu a dívida.
igualmente como havia feito com aquele que devia o azeite. E era comum também, irmãos. Por que eles não desconfiaram, os devedores? Porque era comum a dívida baixar, a cobrança baixar, dependendo do clima ou do tempo, a instabilidade que poderiam prejudicar o negócio, a produção da terra. Então, por isso, nos momentos de acertar as contas, poderia baixar, porque você poderia produzir mais ou menos, dependendo da instabilidade do clima, da terra, da chuva e tudo mais. Então, era possível que se mudasse o valor na hora. Por isso que os devedores não acham estranho. Ficam gratos, mas não acham estranho. Ok? O que acontece agora? O que nós podemos inferir do versículo 8? Que elogiou o Senhor ou a dívida do infiel. Bom, o Senhor ficou sabendo o que aconteceu. Quando chegaram os livros, lembra lá, põe em ordem a administração. Ele fez tudo isso de maneira sorrateira. Ele diminuiu a dívida dos devedores para com o seu patrão. E agora ele apresenta os livros. Quando o patrão pega, ele olha e diz assim: o meu funcionário me passou a perna de novo. Olha o que você fez. Ele ficou sabendo, ele viu. Só que o texto diz que o Senhor dele, o patrão, aqui o Senhor não é o Senhor Jesus, é o patrão da parábola, o elogiou a dívida do infiel, porque se houver, diz o texto, versículo 8, olha aí, se houver atiladamente, ou seja, discretamente, agir em segredo, porque aí continua Jesus agora, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Esse versículo tem trazido muito problema a essa parábola, porque a gente fica imaginando, mas como pode ser elogiado alguém que fez tal coisa? Certo? Como é que pode ser elogiado alguém que passou a perna? E diz aqui que o patrão, o Senhor Jesus contando, o patrão elogiou o funcionário nesse sentido. Mas entendam bem, irmãos, aqui, o que está sendo elogiado não é o engano promovido, mas a perspicácia de pensar no plano, de bolar as coisas. Uma vez eu me lembro que vi uma matéria sobre a fuga de uns prisioneiros de uma cadeia, que eles cavaram um buraco na terra e construíram um túnel. Mas o túnel tinha uma estrutura magnífica, todo bem feito, com iluminação, tudo. Aí você olha aquilo e diz assim: nossa, que inteligência! Você está elogiando a inteligência deles, mas você não está aprovando o fato deles terem fugido. Mas uma coisa é digna de elogio: a inteligência deles prepararem aquilo, gente, quase que engenheiros. Vejam, essa é a ideia aqui do texto. O nosso Senhor Jesus disse que o patrão do administrador não elogiou o roubo dele, a falcatrua, mas elogiou a perspicácia dele, de se preparar para o futuro, de se valer de algo errado, sim, mas se preparando para o futuro, de maneira muito secreta, muito escondida. Isso é que está sendo elogiado. Deu para entender isso aqui? Isso aqui é precioso entender o que está sendo elogiado aqui, ok? Mas veja mais, o versículo continua dizendo: porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Meus irmãos, aqui deixa claro que Jesus nos fala no início desse versículo sobre o elogio do patrão ao administrador infiel. Ele vai dizer que os filhos do mundo, ou seja, os que não conhecem a Cristo, aqueles que pertencem a este mundo, eles são mais hábeis do que os filhos da luz na geração deles. A ideia é de que eles têm mais preocupação com as coisas terrenas do que os filhos da luz têm com as coisas celestiais. A ideia é essa: os filhos do mundo, os mundanos, eles se esforçam, se preparam, se dão às coisas deste mundo. Eles têm a vida aqui. Eles de fato se consagram a esta vida, os seus interesses, enquanto os filhos da luz têm o céu e pouco se importam. São vagarosos, andam espiritualmente muito devagar, nunca progridem com tanta presteza e eficácia quanto os filhos do mundo nas suas coisas. É isso que eu estou dizendo. É por isso que fala assim: o administrador infiel, ele é infiel, mas na infidelidade dele, ele se preocupou com as coisas terrenas, com a garantia da sua vida terrena. Ele se deu a isso, ele planejou e fez algo
se preocupando com esta vida. Os filhos da luz, os crentes, eles são mais débeis, porque eles têm o céu, mas eles não se preocupam muito, eles têm dificuldade de colocar os olhos lá, eles vivem divididos. É disso que Cristo está falando. Isso é ensino para nós. Você vê os filhos do mundo amando as coisas do mundo, se entregando às coisas do mundo, vivendo intensamente as coisas do mundo, porque são filhos do mundo, são mundanos. Nós somos filhos de Deus, mas nós não vivemos com a mesma intensidade, com a mesma eficácia, com o mesmo zelo as coisas de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. E aí ele continua. Qual é a lição? A lição é esta, olha o versículo 9. Vamos ler juntos? Leiamos juntos. E eu vos recomendo das riquezas fazer amigos, para que quando aqueles vos faltarem, esses amigos os recebam nos tabernáculos eternos. Em suma, o ensino, a lição da parábola é esta aqui. Jesus diz assim, agora Jesus contou toda a parábola. E aí Jesus diz, à luz disso, à luz dessa parábola, eu vos recomendo. Ou seja, qual o ensino que podemos tirar dessa parábola? E Jesus diz, das riquezas de origem iníqua. O que Jesus está falando? Aqui no texto original, né? Original do mamon iníquo, do mamon mundano, mamon riquezas, né? Das riquezas iníquas. O que Jesus quer dizer com riquezas iníquas? O dinheiro que de fato pertence a este mundo, que passa por este mundo, as transações comerciais, há muita iniquidade no meio delas. Não é que o dinheiro é mau, o dinheiro é neutro, você pode fazer coisas boas com ele, ou coisas más com ele, dependendo do seu caráter. A ideia de Cristo é que as riquezas são usadas muitas vezes para coisas más. Tanto que nós temos visto, né, que no Brasil, sendo descoberto pela polícia, pelos procuradores, tanta coisa errada feita com dinheiro. Então essa é a ideia, deste dinheiro mundano, com os quais os homens fazem coisas ruins e iníquas, vocês devem fazer coisas boas. Os homens usam o dinheiro, os mundanos usam o dinheiro deste mundo com coisas más, para coisas iníquas. Vocês usem bem. Essa é a ideia. E o que é usar bem? Jesus continua. Das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos que vocês fizeram através do dinheiro deste mundo, vos recebam nos tabernáculos eternos. A ideia é, usem o dinheiro de vocês para promover o bem daqueles que te cercam, e assim vocês serão recebidos nos tabernáculos eternos. A ideia é de que o crente é alguém também que administra bem o seu dinheiro, que de fato coloca o seu dinheiro naquilo que é bom, naquilo que edifica. Ele está, por exemplo, nós temos o dízimo e oferta aqui hoje. Nós estamos colocando o nosso dinheiro na edificação, porque a igreja é mantida pelo dízimo e oferta. E a igreja, a mesma igreja, proclama o Evangelho, confecciona convites, panfletos, livros para serem distribuídos. E assim, com o dinheiro que passa por esse mundo iníquo, nós usamos esse dinheiro para fazer amigos espirituais, para convertê-los através do nosso dinheiro e nossa aplicação desse dinheiro através da igreja. E assim nós, quando chegarmos no céu, esses amigos nos receberão. A ideia de Cristo é essa, que enquanto os ímpios usam do seu dinheiro para aquilo que é iníquo, nós usamos para promover a glória de Deus e assim fazer bem aos nossos amigos. E aí Jesus parte para outro princípio que é importante, no versículo 10. Olha aí, versículo 10 e versículo 12. Até o versículo 12. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Isso aqui, essa palavra de Cristo mostra que ele nunca provou a infidelidade do administrador, do qual ele conta na parábola. Tanto que diz aqui, aquele que é fiel. Ou seja, Cristo apoia e de fato nos conduz à fidelidade. E ele diz assim, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Meus irmãos, a ideia é que se uma pessoa é digna de confiança no manejo de coisas de pequena importância, também se pode confiar a ele coisas de maior importância. Agora veja,
Se nós não podemos confiar em alguém em relação às coisas pequenas, nós colocaremos as coisas grandes na mão dele? É claro que não. Se uma pessoa não se mostra fiel, naquilo que não tem importância, você colocará na mão dele o que tem importância? Claro que não. Só se nós agirmos com tolice, como todos. Se alguém não é todo bagunçado na sua vida, dentro da sua casa, você vai colocar uma empresa para ser administrado por ele? Se ele não consegue administrar a casa dele, é óbvio que não. É isso que Jesus está dizendo. A importância da fidelidade nas pequenas coisas. E quais são as pequenas coisas que Jesus usa comparado aqui? Ele vai dizer, olha só o versículo de número 11: se pois não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas deste mundo, que ele usa o termo de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza, a celestial, a eterna? E ele continua, nosso Senhor: se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? É interessante que o nosso Senhor Jesus Cristo faz uma comparação, uma associação entre riquezas injustas deste mundo e alheio, as riquezas alheias, de outro, não suas, de outro. E as riquezas, aqui diz o texto, verdadeiras e aquelas que são nossas. Então, as verdadeiras riquezas são nossas, e as injustas desse mundo, o dinheiro que passa por esse mundo, é alheio, é de outro. Nós temos o costume de nos referirmos aos bens que possuímos como o nosso carro, o nosso apartamento, a nossa conta bancária e tudo mais. Mas na verdade nada é nosso, nada disso é nosso. Daí vem o ensino reformado da mordomia cristã. Na verdade tudo é de Deus, nós administramos, mas tudo é dele. O carro é dele, a roupa que vestimos é dele, o alimento que chega em nossa mesa é dele, tudo é dele. Por meio dele, para ele são todas as coisas, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então nada é nosso. A verdade, as riquezas que estão neste mundo são dos homens, não de fato bens que eles possuem, mas coisas que lhes foram dadas para que eles administrem. Só que as do céu serão nossas. Lá nós teremos algo eterno. Daí se vocês não sabem administrar o que é alheio, o que não é de vocês, porque nada de vocês nessa vida, como é que se dará a vocês o que é vosso? Então, o que Jesus está dizendo é que no céu nós ganharemos o nosso valor. A ideia de que nós não poderemos jamais perder o que ganharemos lá. Essa é a ideia. Porque aqui nós podemos perder. Tanto que o texto que nós lemos no início do nosso culto aqui pela manhã é: olha, não ajunteis para vós outros tesouros em que os ladrões roubam e as traças corroem, mas ajuntai tesouros do céu, onde ladrões não entram, nem traças têm o poder de corroer, porque é eterno aquilo que vocês possuirão. A ideia é essa de Jesus. Se vocês não administrarem bem aquilo que é de menor importância, como é que se vos dará aquilo que é eterno? Essa é a pergunta. Irmão, sabe por que Deus está falando isso para nós hoje aqui? A Bíblia fala assim. É porque nós achamos que Deus não tem nada a ver com a nossa administração do dinheiro que nós temos. Deus não tem nada a ver, Ele não se importa. Você vem à igreja aqui, mas se durante a semana você gasta mal o seu dinheiro, se você esbanja o seu dinheiro, Deus não tem nada a ver com isso. E tem. O texto diz que tem. Isso é poderoso. Numa época consumista, numa época que as pessoas gostam de esbanjar dinheiro e depois se tornam devedoras até o fim da vida, morrem devendo. Deus está dizendo que deseja que seus filhos sejam fiéis também nas coisas deste mundo, que são de menor importância. Porque se eles não forem fiéis nas coisas de menor importância, como se vos dará a eles aquelas de maior importância? É isso. O administrador infiel foi muito astuto, zeloso com as coisas de menos importância. Nós não deveríamos ser muito mais, tendo como objetivo as coisas eternas. E aí Jesus termina no versículo 13: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você coloca os seus olhos aqui neste mundo, nas riquezas de origem iníqua, ou você as administra, sabendo que elas não são suas, para ganhar aquilo que é eterno, que será seu para a eternidade. Ninguém pode servir a dois senhores,
Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Na nossa mente, rapidamente vem Judas Iscariotes, a pessoa de Judas. Ele amou as riquezas deste mundo. É interessante que Judas começa seguindo Jesus. Ele começa achando que pode ter dois. Lembra que Judas era ladrão? Judas cobiçava o que na bolsa da tesouraria era lançada. O texto de João diz isso, o apóstolo João. Quando a mulher quebra o vaso de alabastro nos pés de Jesus, aos pés de Jesus, e lava os pés de Jesus com perfume, Jesus diz assim: isso é um desperdício. Quebrar esse perfume é um desperdício. Esse perfume poderia ser vendido e dado aos pobres, e de fato repartido com os pobres o valor. Aí João diz assim: isso ele dizia não porque se importava com os pobres. A gente vê isso de vez em quando ainda hoje, né? Olha, não dá direito para dividir com os pobres, e na verdade é o gosto das pessoas que enchem, né? É igualzinho Judas. Judas tinha essa propaganda de dar aos pobres, fazer o bem para o pai, está preocupado com o bolso dele. Tanto que a Bíblia diz, João vai dizer assim: isso ele dizia não porque amava os pobres, mas porque era ladrão, e todo o dinheiro que os discípulos juntavam ia para a bolsa dele e ele tirava para ele. Então era um ladrão. Veja, mas ele seguia Jesus. Só que por fim, Judas escolheu o seu lado. Ele entregou Jesus por 30 moedas. A ideia é de que nós podemos, até certo ponto, andar entre dois caminhos, mas por fim, nós não poderemos servir a dois senhores. Ou nós o agradaremos a um e aborreceremos ao outro, ou vice-versa. É o que aconteceu com Judas. E é o que Jesus está dizendo assim: as pessoas que amam as riquezas desse mundo, elas não conseguirão manter-se fiéis, elas não serão fiéis. Elas uma hora vão apostatar, porque colocaram o seu amor nas riquezas deste mundo. Ao mesmo tempo, se nós amarmos a Deus como devemos, e Deus nos dá poder para isso, segundo a graça dele, nós estaremos seguros para a vida eterna, para receber na vida eterna o que é nosso, o que jamais nos será tirado. O que nós podemos aprender do que nós falamos aqui? Vamos lá, irmãos, as nossas aplicações, para nós aqui. O que esse texto escrito há tanto tempo atrás tem a ver comigo e contigo? O que isso muda na nossa vida? Quais são as ações que nós devemos tomar, segundo a graça e o poder de Deus que opera em nós, a partir de hoje? Primeira pergunta: ao nosso redor nós vemos os que não temem a Deus se esforçando pelas coisas deste mundo e entendem valer a pena se esforçar por isso. Nós temos hoje em dia a discussão da Previdência, a reforma da Previdência, e isso tem mexido com o ânimo de muitos. Você vê que as pessoas se importam com o futuro delas nesta vida. A pergunta para nós é a seguinte: o quanto nós dedicamos o que somos e o que temos, o que Deus nos deu aqui, para aquilo que realmente importa, a vida eterna? O quanto você dedica da sua energia, dos bens que Deus te deu para administrar, pensando nas coisas do alto? Porque os homens deste mundo fazem bem, fazem de maneira zelosa, pensando nas coisas daqui. E nós cremos, quanto investimos nas coisas lá do alto, onde Cristo vive? Segundo ensino, e é uma pergunta: seu dinheiro é aplicado no reino de Deus? De que maneira seu dinheiro, de que maneira seu dinheiro é aplicado no reino de Deus? Nós devemos, das riquezas inimigas, fazer amigos para que eles nos recebam no tabernáculo celeste. De que maneira nós investimos nosso dinheiro no reino de Cristo? Na salvação de almas? Como que eu vou investir dinheiro? O que dinheiro tem a ver com salvação de almas? Comprando presentes como Bíblias, livros que falam da doutrina cristã para dar aos seus amigos. Você investe assim? Vou comprar uma Bíblia para dar para o meu vizinho. Vou comprar Bíblias para dar para as pessoas do prédio, porque quero o Novo Testamento para ti. Nosso dinheiro é investido nisso. Mas nós usamos, por exemplo, o nosso combustível, que tem a ver com dinheiro, para levar e trazer pessoas e amigos nossos que não podem vir à igreja, mas que precisam de uma carona. Então nós usamos nosso dinheiro, que é combustível. Ou nós pensamos assim: mas não vai salvar a pé, eu não vou lá passar não, porque eu tenho que guardar dinheiro. Está vendo como isso é prático? Como isso é simples?
mas tem a ver com o que Cristo está dizendo? Mais ainda, nós damos nossos dízimos e ofertas, permitindo que a igreja do Senhor faça mais pelo povo dele e por aqueles que ainda não ouviram o Evangelho. Nós estamos fazendo uma EBF, nós faremos EBF, estamos organizando a EBF. Isso mexe com dinheiro. E nós colocamos um banner ali, já colocamos na internet, pagamos o impulsionamento do evento, fizemos convites para serem distribuídos, compramos material, estamos chamando. Isso tudo envolve dinheiro, mas isso tudo é para fazer amigos, para que eles nos recebam nos tabernáculos celestiais. Está dando para entender? Dinheiro a ver com o reino de Deus, com o que é espiritual. Nós ajudamos missionários com o nosso dinheiro. A igreja ajuda, e você tem ajudado indiretamente. Você já tem ajudado indiretamente quando você dá o seu dízimo, a sua oferta. Você está ajudando as missões. Mas você e eu podemos fazer mais. Não basta só isso. É preciso mais. Do amor, nós somos sempre devedores. Se nós podemos ajudar mais, por que não ajudar mais? Certamente nós teremos assim, abrindo mão dos bens que Deus nos deu aqui na terra para investir na obra dele, nós teremos algo eterno e que será para sempre nosso, algo inigualável comparado a essas riquezas iníquas deste mundo que passarão. Terceiro, olha só, irmãos, um teólogo certa feita diz: não é tolo o homem que abre mão daquilo que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo o homem que abre mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Ou seja, tem pessoas que se agarram a essa vida, mas essa vida é passageira. Elas vão morrer. Elas se agarram aqui, fazem de tudo para viver mais, mas elas vão morrer. Eles não podem reter a vida aqui. Mas o homem sábio, ele abre mão dessa vida para ganhar o que ele não pode perder, aquilo que é eterno, aquilo que será para sempre seu. Às vezes nós temos nos dado muitas coisas daqui e nós perderemos todas as coisas aqui, mas nós temos nos dado pouco aquilo que nós podemos ter pela eternidade, para sempre. Quarta aplicação: nós somos fiéis no pouco. Deus se importa, irmão, com as nossas pequenas coisas. Afinal, o zelo das pequenas coisas demonstra um coração que quer ser fiel até nas mínimas coisas a Deus. Qual é a importância de ser fiel no pouco? Às vezes seu trabalho é um trabalho que a sociedade tem como insignificante, mas você faz de maneira zelosa para Deus. O que se importa? Importa e muito, porque você ama tanto a Deus, que aquilo que os homens consideram insignificante, você faz com o seu melhor, porque você crê que até aquilo que os homens não dão importância, Deus deve receber honra naquilo, nas menores coisas, e certamente sobre o muito você será colocado. Funcionário hoje, chefes de empresa, grandes homens, começaram com coisas pequenas, mas foram zelosos nas coisas pequenas, se deram as coisas pequenas ao começo da vida ali, e agora estão lá em cima. E toda a história tem o mesmo enredo. A história desses homens tem o mesmo enredo. Começaram fiéis nas poucas coisas para serem colocadas a grandes. Essa é uma verdade que, pela graça comum, atinge a todos. Uma pessoa não precisa ser crente para que isso aconteça com ela, mas só acontece com ela porque, querendo ou não, ela está obedecendo um padrão divino. Ser fiel no pouco, sobre o muito será colocado. E por último, nosso tesouro está guardado no céu, em Cristo Jesus. Lembra dos levitas? Eles não receberam herança em Israel, por quê? Porque a herança deles é o Senhor. Nosso tesouro está guardado no céu, em Cristo Jesus. Nosso tesouro é Cristo Jesus, e com Ele todas as coisas. Nós temos todas as coisas em Cristo Jesus, na pessoa dele. Ele é tudo. Nele nós temos todas as coisas. Então não nos importa, irmãos, se nós ganhamos pouco, se nos pagam pouco, se nós somos injustiçados. É óbvio que essas coisas não são boas, mas nós temos segurança nisso tudo, porque nosso tesouro está guardado em Cristo Jesus. Ele é o nosso tesouro. E para isso eu termino
Lembrando o texto que nós lemos no início do culto. Jesus diz assim: não corram como os homens do mundo correm, para acumular para vós outros tesouros sobre essa terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Que Deus abençoe e coloque o nosso coração mais ainda no céu. Amém. A mighty fortress is our God.